Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. Irmãos, eu vou colocar o vídeo desse rapaz aqui para vocês verem. E eu fico impressionado como é que esses camaradas mentem tão descaradamente, rapaz. E não fica nem vermelho, né? Não tem um pingo de remorso, assim, de falar assim, olha, eu menti lá na internet, eu tô mentindo lá, né? E não tem um pingo de remorso. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, ok? Ele está falando sobre outro assunto, falando um assunto aí de um processo de outro crítico, e chegou no final da live, algumas pessoas fizeram perguntas colocando na tela, ele colocava na tela e ele foi responder. Aí chegou a minha vez, né, falar sobre mim, e o camarada mente, uma fala mentirosa, e ainda insinua que os advogados que estavam no Brás, porque parece que trocou aí, eram ruins de trabalho, não fizeram o serviço direito. Olha só o absurdo que esse homem fala nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Nada mais e nada menos do que o escritório do senhor Laertes Soares para este homem aqui não é suficiente. Ou seja, diminuindo e rebaixando o trabalho, né, do escritório do senhor Laertes Soares. Eu vou explicar aqui para vocês, como também o escritório dos Massicanos e assim por diante. Bom mesmo é o crente como a gente, né? E o outro amigo dele que sempre faz live com ele, que é o Celso Lompo. Inclusive abriu um processo contra mim em nome do Salvador Bueno e rapou fora. Desistiram do processo e correram fora. E tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês, para provar a mentira desse camarada. Certo? Vamos rodar primeiro o vídeo, gente? Vamos colocar aqui para vocês ouvirem e se inteirarem do que está acontecendo. Bom, primeiro, o vídeo não era sobre mim, mas eles sempre vão falar do Josafá. Sempre vão falar do Josafá, né? E aí, quando entra na questão dos processos, esses homens mentem. E mente descaradamente. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Se a CCB está... Na verdade, porque o Josafá ganha 99% dos processos. Não estou te insultando, mas perguntando. É porque não entraram com o processo corretamente. Alegaram um direito de uso de imagem quando não era direito de uso de imagem, tá? Quem estava cuidando da parte jurídica antigamente usou mal as estratégias jurídicas. Ele entrou com armas erradas aí, por isso que o Josafá ganhou, só por isso, tá? Porque não fizeram o correto, tá? Não era direito de uso de imagem, ele era vilipêndio, perseguição, stalking, por isso que eles ganharam, tá? Mas agora tá vindo os processos aí, tá? E vai ser nessa linha de vilipêndio, de stalking, tá? Mostrando tudo isso daí, porque tem jurisprudência agora, tá? Tem jurisprudência. Lembra daquela evangélica lá no sul? E falou que as tragédias no sul tinham acontecido por conta do povo ser idólatra? E ela acusou lá uma denominação afro? Ela foi processada e perdeu. É isso que vai acontecer. Teve que se retratar e ainda pagar uma indenizaçãozinha, se eu não me engano. É isso que vai acontecer. Tem jurisprudência agora. Tem jurisprudência. Então, agora as armas estão corretas, né? Agora os embates jurídicos serão os certos. Bom, ele simplesmente diminuiu o escritório que está fazendo defesa da CCB com alegações falsas e mentirosa. Não sei se ele criou essas mentiras, né? Ou se algum outro advogado aí que é camarada dele que acabou trazendo esses argumentos falsos. E eu vou mostrar para você. Segundo ele disse, ele falou assim, usou erradamente a questão de direito de imagem. Mentira. Direito de imagem foi só um dos pedidos, querido. Eu peço que algum advogado ajude esse rapaz aí. Porque parece que o advogado que pode estar dando apoio para ele aí não, é meio, né? É meio sem noção. Tá? Porque em um processo, meu filho, não tem uma coisa só que pede. Vamos pedir só o direito de imagem. Pediram
tudo isso o que esse homem falou e muito mais. Pediu stalk, falou que era vilipêndio, citou o código da lei 280 e tá, e pediu até mais do que você imagina. Eu nunca tinha ouvido falar até em racismo religioso. Foi o que a CCB pediu também. Pediu isso e muito mais. Esse homem é um mentiroso. E eu vou mostrar para você com o processo. Eu vou colocar o processo aqui, presta atenção. Essa é a inicial do processo da Congregação Cristã no Brasil contra mim. Essa é a inicial, ou seja, é aqui que o advogado vai dizer e vai falar e vai pedir coisas. Vai dizer e vai pedir coisas. Esse sujeito mentiroso que acabou de falar, pediu direito de imagem erradamente, erroneamente e tal. E fez aquela conversa furada dele, né? Devia ter um pingo de responsabilidade, amigo. Né? Ou, a não ser que você esteja mentindo descaradamente, ou falta você prudência para você abrir o processo e ler o processo, ok? E eu vou mostrar para vocês, prestem atenção, gente. Bom, aqui é um processo que eles estão movendo contra mim. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tô marcando, ó. Congregação Cristã no Brasil, em face, ó. Olha aqui embaixo. Em face de Josafá. Josafá, tá aqui. Joia? Só para vocês saberem que esse documento que eu tô abrindo é o documento do processo da CCB contra mim. Inclusive, esse senhor alegou que o trabalho não foi bem feito, foi um trabalho mal feito que fizeram, porque não souberam pedir as coisas corretamente do escritório do senhor Laerte Soares. É o que esse senhor, acho que é chamado Duca, né? Ele disse, ok? Ele falou isso e fica o alerta aqui para o senhor Laerte Soares, advogado, que é um brilhante advogado, tem um dos escritórios mais renomados em São Paulo, né? Que esse senhor está fazendo declarações comprometedoras sobre o seu trabalho e o trabalho do seu escritório nas lives dele, ok? Eu falo por mim, é sério que se eu ouvisse um pronunciamento desse e tivesse que colocar a causa na mão da CCB e tivesse pensando em contratar o seu escritório, eu já não ia contratar. Por quê? A mensagem que ele passou é que não fizeram um serviço bem feito, não tem a expertise suficiente para conseguir derrotar o Josafá, mas nós temos. Agora sim, a gente sabe como fazer o trabalho direito, porque o escritório que estava lá não fez o trabalho bem feito. Isso está na fala dele, ok? Isso está na fala dele. Então tá aqui o senhor Laerte Soares, né? Que eu acredito, para mim, no meu modo de ver, se fosse comigo, esse homem estaria denegrindo o meu trabalho, a minha imagem e a imagem do meu escritório, certo? E isso acaba repercutindo, porque eu estou fazendo um vídeo também, tendo que expor esse caso, porque eu também preciso me defender dessa mentira que esse homem está fazendo aí e está pregando. Correto? Então agora vamos ver se nessa petição só está pedindo direito de imagem. Vamos ver, gente? Né? Primeiro que aqui trata-se de CCB, querido. Congregação Cristã no Brasil. Ok? Ou seja, não é a imagem da congregação. Olha, fica até escrito, é direito de imagem. Não, eles pediram vilipêndio, stalk, tudo que esse camarada falou. Esse homem usou uma palavra mentirosa, ou seja, ele tá espalhando mentiras para defender a congregação cristã no Brasil. Vamos lá, vamos ver o processo agora. Aqui tem o primeiro título de vídeo, eles pegaram títulos de vídeo, eles pegaram falas do que eu falo no processo, eles fizeram um trabalho fino, tá? Tá aqui a transcrição sobre CCB derruba vídeo, tá? Aí ele fala, a prova da hipocrisia, aí colocaram o meu título, tá? Aí tem todo aqui o relatório, né? A transcrição, ou seja, colocar a transcrição aqui de tudo que eu falo. E não foi encontrado nenhum crime, nenhuma difamação, nenhuma calúnia, absolutamente nada, em vários vídeos e várias coisas que eles alegaram e pediram. Agora, chega aqui, eu desci um pouco mais, porque eu abri o processo todo, então tem várias páginas, tá? E dentro das iniciais ainda da CCB, como você pode ver aqui, né? O papel timbrado deles, olha aqui. Escarnecer de alguém publicamente, tá falando que eu tava escarnecendo. Entenda você, tudo isso que eles estão falando aqui foi negado pelo juiz. O juiz falou, não, tudo isso que vocês estão dizendo, vocês não têm o direito, e eu ganhei o processo. Ó,
escarnecer de alguém publicamente, né, por sua função, crença ou religião. Olha aqui, ó, senhor mentiroso. Vilipendiar, seu mentiroso, ó, vilipendiar publicamente atos e objetos e culto religioso. Eles usaram o artigo 280, eles usaram tudo que esses camaradas estão falando. Tá? Eles mentem, por quê? Eles não têm argumento. Porque eles deveriam falar a verdade. A verdade seria, a CCB perdeu porque o Josafá não difamou ninguém. O Josafá não cometeu nenhum crime. O Josafá, ele não cometeu nenhuma calúnia. Eles não vão falar isso nunca. Nunca. Mesmo com várias decisões a meu favor, né, ganhando esses processos, esses camaradas continuam mentindo na internet. Porque eles não têm outra saída a não ser engolir isso. Falar assim, meu Deus, a gente diz que ele é mentiroso, a gente diz que ele difama, a gente diz que ele calunia, que ele causa vilipêndio, até stalk. Vai chegar a palavra, vai chegar o stalk aqui também, né? E a CCB perdeu. Como a gente vai explicar isso, meu Deus? Como que a gente vai explicar isso? O que eles fazem? Eles mentem para o público. Quando eu falo que esses homens estão trabalhando com as ferramentas do diabo e por isso que nunca vão conseguir vencer uma batalha dessas aqui, né? Que é essa batalha do discurso, não vão vencer nunca. Nunca, porque esses homens estão trabalhando do lado do diabo. Não tem um pingo de temor nesses homens, por isso que eu falo, esses homens não são convertidos. Jamais que eu ia fazer o trabalho que esses camaradas estão fazendo. Mesmo quando eu estava na CCB. Quantas vezes ali debatendo, eu falei, não, isso aqui ele tem razão, viu, irmão? Isso aqui eles têm razão. Mas, Josafá, vamos falar que não. Vamos falar nada, tá maluco, rapaz? Isso é mentira. Rapaz, é assim. Fica vendo. Vamos ver mais. Aqui, ó, fala mais uma vez de conduta que eu estava escarnecendo, a fé pública, BBP. Aí falou aqui, ó, conduta possível, ó. Impedir, perturbar a prática de culto religioso, dizendo que eu estava perturbando a prática, tudo exagero, né? Tudo petições exageradas, e perdeu na primeira, perdeu na segunda instância. Segue mais, vamos ver mais aqui, ó. Aqui, senhor mentiroso, ninguém mente mais do que a gente, porque, sabe, esse apelido é idêntico à sua conduta. Olha aqui, gente, mais um aqui, ó. 3 aqui, ó. Terceiro, conduta possível, ó. Vilipendiar publicamente ato e objeto de culto religioso. Agora, olha aqui embaixo. Ele só colocou a imagem. Ele não colocou vilipêndio, ele não colocou caluniar. Olha aqui, ó. Stalking. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, né? Ou seja, eles pediram tudo e mais um pouco. Esse homem é mentiroso. E daqui a pouco eu vou abrir o processo do colega dele, né, que abriu o processo em nome do ancião da CCB, que inclusive, rapaz, né, deixou prova para trás ali de que a congregação cristã no Brasil está pagando o processo particular dos seus anciãos. Olha o foguete que essa turminha colocou atrás, né, do ancião presidente da congregação. Olha aí. Se fosse para eu escolher, rapaz, agora eu falo aqui de mim que conheço esses processos, jamais eu escolher essa turminha que tá aí. Porque o pouquinho que eles mexeram, já enfiaram um foguetão na traseira do ancião presidente. O camarada usou a conta da CCB para pagar custas processuais de um processo particular do ancião Salvador Bueno. Até hoje, nenhum desses camarada deu nenhuma mínima explicação. De várias coisas que a gente fala aqui, nenhuma explicação. Eles não falam nada. Fica vendo. Tem mais coisas que tem palavras interessantes que eles ficaram me incitando para falar. Fala, tá aqui, tá tudo aqui. Vamos ver. Presta atenção. Veja aqui. Aqui são a ata notarial. Olha aqui, ó. Tirou print do meu canal, fica vendo aqui, ó, print do canal, ou seja, tudo isso para anexar cada vídeo desse, ó, vídeo com títulos aqui, ó, vários títulos, inclusive, gente,
colocou um título mentiroso e enganador que a gente questionou nesse processo. A gente questionou, colocou um título lá como se fosse meu e eu nunca coloquei um título daquele. Só que, né, cometeram um erro tão grave que esqueceram que bateram foto, eles mesmos bateram foto na ata notarial, aonde estava o título verdadeiro do vídeo, né? A gente só fez mostrar para o juiz a má intenção, né? A má fé. Vamos ver, presta atenção. Aqui, ó. Veja bem as palavras, ó, que eles alegam que eu estava cometendo, ó. Difamar, caluniar, né? Rebaixar a congregação e foi falando tudo isso aqui amarelo aqui, ó. Enganoso, colocando pior do que os CCBanos, vocês são os CCBanos falsos, você tá dentro da CCB enganando os CCBanos, pior ainda. Eles estão reproduzindo as minhas falas para dizer que eu estou difamando e várias outras coisas. Olha aqui, ó, chacota, desmerece os membros da congregação, um monte de coisa, ó. Extrapola o limite da liberdade de expressão. Você que está assistindo, entenda, isso aqui, tá, são os argumentos que eles usaram e que os juízes, diversos juízes, porque primeira instância, segunda instância, né, julgaram improcedente, deram a meu favor. O Josafá não cometeu crime algum. O Josafá não cometeu. Isso aqui é o primeiro. O segundo processo, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Presta atenção. Agora, para a gente acabar isso aqui e adiantar, porque ele falou mais coisas e eu vou entrar em mais assuntos, essa aqui é a decisão desse processo da Congregação Cristã no Brasil. Com tudo isso que você ouviu, que eles estavam pedindo, e falando, e o Josafá e é stalk, e é caluniador, é mentiroso, e papapá. Vamos ver, né? Eu digitei lá, improcedente lá em cima, ele manda as partes que tá com improcedente. Olha aqui a decisão do juiz. Presta atenção, olha só. De tudo, aqui ó, eu estou lendo aqui, onde eu estou marcando, ó. De tudo quanto exposto foi a exaustão, pode-se com serena certeza, respaldado em sólidos fundamentos, concluir-se que a ação deve ser julgada totalmente improcedente. Isso, irmão, o juiz está querendo dizer improcedente, que não procede. Isso não procede. Essas alegações contra o Josafá não procedem. Não são verdadeiras e perderam o processo. Esse senhor mente. Simples assim. Dito isso, gente, agora vamos seguir, né? Você viu aí a mentira cabeluda desse senhor. Eles mentem no processo, ok? E uma das pessoas que acompanha ele aqui, que é um advogado, abriu uma ação contra mim, já falei aqui, em nome de Salvador Bueno, e raparam fora do processo. Eles pediram a desistência do processo com todos esses argumentos que esse senhor está colocando aqui. Com todos. O processo, a petição dele era até meio poluída, cheia de coisa de cor vermelha, amarelo. Eu tava lendo o processo e falei, meu Deus, como é que alguém consegue ler isso aqui? Cheio de cor e vermelho, amarelo. O camarada parece que estava em desespero quando fez aquele documento. Até que o juiz deu um checkmate. Peraí, calma aí. Pelo que eu tô entendendo aqui, você tá... Eu vou falar com as minhas palavras. Parece que o juiz entendeu que estava usando como laranja o presidente da CCB para poder defender a CCB. Peraí, o processo é do rapaz ou é da igreja? Porque se for da igreja, eu peço que você coloque ela no polo passivo pra gente poder julgar. Ó, correram fora, porque já perderam 2 ações. Iam alegar o quê pra entrar ali? Rapaz, seja um pouco inteligente vocês. Fala, o Josafá tá por dentro de tudo. Ele vai ver isso aqui, ficar feio pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo, eu vou falar que vocês estão mentindo, que vocês são mentirosos, e vão ter que ficar quieto, a não ser que você conta outra mentira pra encobrir mais mentira ainda. Vocês não têm consciência, gente, que essas ferramentas são do diabo. Vocês estão trabalhando pro demônio. Meu Deus do céu, esses homens não têm um pingo de consciência. Vamos ver. Tem mais aqui, ó. Presta atenção. Tem mais absurdo aqui que você vai ver agora. Olha aí. Aliás, antes de seguir, eu quero mostrar para vocês o processo do Salvador e o advogado que assinou o processo é o doutor Celso Slompa. Slompa. Vocês conhecem? Eu conheço. Parece que é o mentor aí do garoto mentiroso que tá mentindo aí no vídeo.
parece que é o garoto. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui esse processo, ó. Curiosamente, é o mesmo escritório que o garoto mentiroso disse que não fez um bom trabalho, né? Olha aqui. Requerente. Salvador Bueno das Neves. Entenda, meu irmão, você que às vezes tem alguma dificuldade para entender, esse processo não foi aberto em nome da CCB, é um processo particular do Salvador Bueno das Neves. Contra quem ele está processando? Ó, Josafá Agra e Google Brasil Internet Limitada. Contra nós três, tá? E aí ele vai pedir essas mesmas coisas que esse senhor mentiroso estava falando aqui. Stalk, perseguição, né? Colocou aquela imagem minha lá com aquele porco dizendo que eu chamei o CCBN de porco. Todas essas bobagens que eles falam na internet, tá? Olha aí, ó. Várias fotos minhas. Olha lá, ó. Charlatanismo, olha. Charlatanismo na CCB. Doação em troca de bênção. Olha lá. Tudo isso daí, ó. Cheio de cor amarela, grifado ali, né, ó. Olha lá. Colocou tudo. Ai, meu Deus. Agora vai, né? Puxa vida. Agora é o escritório favorito. Aliás, é o advogado favorito desse rapaz. Agora vai ganhar. Olha quanta cor, gente. Quanta coisa quadrada, riscada ali, ó. Mexido, olha lá. Olha lá quanta coisa. A malandragem da CCB. Piedade / construção. Que é a coleta única. Olha aí. Aquela imagem famosa que eles colocaram aí, alegando que eu estava chamando o CCBN de porco. Isso aqui é uma metáfora que eu estou fazendo sobre o pecador. Tá? Olha lá. E inventaram um monte de coisa com... Eu não vou nem falar o nome daquele negócio que aconteceu lá em 1940, senão, né, prejudica o canal. Olha aí, colocaram tudo isso aqui. Vamos ver quem que é o advogado, gente? Olha lá, vamos aqui embaixo, ó. O advogado. Quem foi o advogado que estava abrindo processo? Aqui, ó. Celso Rogério Slompo. Ah, foi o Celso Rogério Slompo. Quando foi isso aqui? Barueri, 23 de janeiro de 2025. Puxa vida, então... Foi agora, né? Um processo tão agora recente. O Josafá se lascou todo, porque segundo o mentiroso aí, os caras são bons. Agora pegou o Josafá. Agora foi, olha lá, valor da causa 101.500 e não sei quantos reais. Né? Quer ficar rico às costas do Josafá, né? Presta atenção, o resultado do processo que eu vou mostrar para você. Olha o que aconteceu. Isso aqui é o que eles pediram. Vamos ver o que o juiz fez? Vamos ver. Aqui, agora você vai ver. Assim que chegou o pedido na mão do juiz, vamos ver o que ele disse, o juiz, vamos ver. Entenda, ó. Para você entender essa decisão, você precisa entender que é um processo particular de Salvador Bueno. Não é da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Porque a congregação já abriu o processo e já perdeu o processo. Eles não podem ficar abrindo outros processos e falando as mesmas coisas e pedindo as mesmas coisas. Então eles ficam quase que impedidos de abrir novos processos, ok? Vamos ver então o que o juiz, depois de ler o que ele estava pedindo, entendeu e, respeitosamente, a Vossa Excelência disse para eles, ó, emenda aí, coloca a CCB nesse negócio aí, né? Vamos ver, ó. Olha aqui. Vistos, olha só. A mera condição, estou lendo aqui, ó. Se você conseguir ler aí, você pode aumentar se você estiver na televisão, tá? Olha lá. A mera condição de fiel ou membro de determinada congregação religiosa não confere ao indivíduo a prerrogativa de atuar como substituto processual de toda a coletividade. Ou seja, não é porque você é membro daquela igreja que você vai abrir um processo achando que você representa todo mundo. É isso que o juiz está falando. Não, você não representa a coletividade. Olha lá. Semelhantemente à lógica empresarial, onde um acionista individual não representa a companhia em sua integralidade. O membro da congregação não se confunde com a própria instituição religiosa. Gente, o juiz só deu uma lapada bonita, ou seja, vocês acham que vocês são quem? Vocês não representam a igreja, né? Ademais, cumpre ressaltar que, caso fosse admitida tal legitimidade individual, haveria sério risco de pulverização e multiplicidade de ações sobre o mesmo tema, o que deveria ocasionar insegurança jurídica, ou seja, todo mundo aí espalhado começar a abrir processo achando que representa a congregação. Isso vai gerar uma insegurança jurídica. E aí, o juiz está falando para eles emendar, ou seja, coloca ela no polo passivo. Ué,
Você quer defender ela? Ô, bota ela então. Só que o juiz não sabe que tem os outros processos. Eles sabem. Os advogados sabem. Qual foi a decisão dos advogados e do senhor Salvador? A hora que chegou esse documento na mão dele, eu falei, ih, rapaz, lascou, o juiz não caiu na nossa não. E agora estão pedindo pra gente emendar, colocar CCB. Vamos ver o que eles responderam? O doutor Celso Slompa mais o Salvador Bueno? Vamos ver. Aqui, meu irmão. Essa foi a resposta do advogado da CCB. Presta atenção. Tá ali o número do processo, número 100.8283-15.2025.8.26.0100. Ok? Salvador Bueno das Neves, Josafa Agra, Google do Brasil. Olha a resposta, quando o juiz deu aquela enquadrada lá e falou, e aí, como é que é? Bota a congregação nesse negócio e aí vem. Olha a resposta. Salvador Bueno das Neves, devidamente qualificado no processo em epígrafe, processo número tal, que eu acabei de falar, por meio de seu advogado constituído nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 485, inciso 8º do Código do Processo Civil, requerer a extinção do presente processo, sem resolução do mérito, em razão de desistência da ação. Ou seja, estamos desistindo, senhor Meritíssima. Por favor, aceita a nossa desistência. Olha lá. Uma vez que o autor optou por outra composição processual. Ou seja, nós estamos optando por um outro processo, né? Que a gente tem ou vai ter, ou sei lá, das quantas. Você tá vendo aí como esse sujeito que estava falando aqui é mentiroso? É mentiroso. Você viu aquele processo lá, carregado de coisa, imagem, stalk, pai, aquele monte de coisa. Raparam fora. Raparam fora. Vamos ver a decisão do juiz? Vamos lá. Após o juiz receber esse documento deles pedindo para desistir do processo, para o juiz fechar o processo, né? Esperando, porque tinha que ser feito isso antes do processo chegar em mim, mas eu já estava acompanhando. Olha lá. Visto. Para que surta seus legais e jurídicos efeito, homologo a desistência formulada na folha 279. Em consequência, declaro extinta, nos autos do artigo 485, inciso 8º do Código de Processo Civil, a presente ação que Salvador Bueno das Neves move contra Josafa Agra e outros. Ou seja, o juiz aceitou. Certifique-se desde logo o trânsito em julgado, anote-se extinção e arquive-se os autos. Foram embora. Ué, mas se tem tanta razão assim? Mas se tem tanta razão, se estão tão bom assim? Mas se estão tão bom, não, mas nós é bom, a gente é bom, os outros é ruim, os que abriram o processo de nós são tudo ruim. Por que estão correndo o processo? Cara, que feio. Que feio. E outra, cara, a sua presunção. Respeita o trabalho dos outros, cara. Respeita. Quem é você? Você nem advogado é para falar que o trabalho de outro advogado não foi bom o suficiente. Não são bons porque não é você. Porque você sim, você tem a cabeça iluminada. Não, você... Que é isso, rapaz? Respeita. São ótimos advogados. Só estão atuando do lado errado. Só estão atuando do lado errado. Ou seja, tem que processar de qualquer maneira o juiz. Quer dizer... o crítico, e aí não tem argumento. Começa a levantar esses monte de argumento. Infundado. Porque quando vocês falam do vídeo, o Zafá falou isso, o juiz vai ver o vídeo, você tem que colocar o link lá, não tem? Tem. Ele vai ver o vídeo, e só vocês, CCBano, que são apaixonados pela santa, é que vê crime, é que vê ofensa. Porque para vocês, ofensa é tudo aquilo o que não for favorável à santa. Esse é o problema que vocês têm. Porque vocês transformam crítica em crime, que não é crime. As outras pessoas normais, as pessoas que não têm esse problema que vocês têm, eles não vão olhar isso e vão ver crime algum. Chamar vocês de seita, de seitário, né? Que os seus anciãos mentem, enganam, que eles manipulam a Bíblia. Tem que engolir, cara. Isso é a minha opinião. Tem mais. Vamos ver. Vamos ver mais bobagem aqui, ó. É uma festa. Se eu fosse vocês, de verdade, um pouco de inteligência, fala, cara, toda vez que a gente fala uma mentira aqui,
que a gente comete essas gafes, igual ele falou esse tempo atrás, que ele tem ódio de nós, ele queria que a gente se explodisse, ele queria ver o nosso mal. Aí pega mal, um camarada desse vem com esse discurso de santinho, ele quer fazer um discurso da tolerância, ele quer fazer o discurso do camarada que eu sou a favor das coisas, como é que fala? Da paz, né, do discurso moderado, vamos combater, eu quero que o Josafá se exploda! Falso, cara. Falso. E tem mais, daqui a pouco você vai ver. Aí a gente dá umas lapadas aqui, fica tudo. Agora mesmo você deve estar assistindo esse vídeo aqui e bufando e não pode fazer nada. Tem que engolir. Foi você que fez asneira. Foi você que falou essas bobagens. Cara, vocês não cansam de passar vergonha. É incrível. É impressionante. Vamos ver, ó. Presta atenção. As outras falam. Tem fala aqui que chega a ser... Eu já vou falar o que eu acho, olha aí. Exatamente. Já deixei bem claro que meu escritório está disponível para proteger nossa Irmandade. Porém, nosso Conselho de Ancião tem advogados próprios e atua com misericórdia. No usar da... Aqui é o senhor Dr. Cleito que está falando que o nosso escritório está disponível para proteger a nossa Irmandade. É sério mesmo? Você vai dar serviço gratuito para proteger toda a Irmandade de todas as suas causas, violência doméstica, abuso na casa? É mesmo, o Dr. Cleito? Né? Ou o senhor está fazendo uma propaganda aí para depois poder cobrar? Hã? Como fica esse negócio aí? Não, porque nós somos o super-herói, nós somos o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender sou eu! Mas que coisa, cara. Né? Como se alguém estivesse fazendo alguma coisa com o povo. Aí, o que dá a entender, nossa, estão fazendo alguma coisa com o povo? Não fazendo nada. O povo não suporta ouvir uma crítica, meu Deus. Os anciãos das igrejas não aguentam ouvir uma crítica. E depois eles dizem que são cristãos. Os camaradas não estão enfrentando arma lá no Oriente Médio. Eles não estão tendo que pregar em lugar perigoso, não. Ai, meu Deus, estão me criticando. Ai. Fica todo dolorido se fizer a crítica pro ancião. Presta atenção. Fica vendo. A qualidade de armas que precisa ser usado, tá? Não usaram, não foram pelos caminhos corretos, tá? Mas isso daí já mudou, o CSB Brasil. Olha aí. Não foram pelos caminhos corretos, porque quem tem o caminho correto? É eu! Ninguém mente mais do que a gente. Sou eu que tenho o caminho correto. Não, o escritório do doutor Soares, lá, não, aquele escritório lá, ele não fez o trabalho como eu deveria ter feito, como eu sou brilhante, né? E o outro. Mentira! Vocês que batem palma pra isso aí, vocês estão batendo palma pra mentira. Sem receber nada. Presta atenção. Seu Madruga, se ele ganha esse processo, por que ele pede Pix? Quem ganha esse processo não tem custo. Quem perde, paga. Olha, é verdade, né? É verdade. O que será que ele tá fazendo com todo esse Pix? A propósito, a igreja lá do Limão, ela não tá funcionando mais, né? Não tá tendo mais culto lá na igreja do Limão. O que foi feito com aquele dinheiro que ele arrecadou? Será que ele prestou conta desse dinheiro aí? Ô, Júnior, quem que era o diácono do José Fraco? Quem que arrecadou todo esse dinheiro aí? Foi prestado contas? Eu não vi, hein? Eu não vi. Essa fala é uma fala burra. Tanto do cara que comentou, quanto dele aqui. Você fez uma fala burra. E eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou até voltar aqui, ó, e vou fazer devidas palavras. É verdade. Mas o Josafá tá ganhando todos os processos. Então, pra que aquele Pix? Cara, não tem um advogado aí para falar para eles, gente, para de falar asneira. Ok? Quando fizer qualquer pergunta sobre processo, para de falar. Se for para falar esse monte de bobagem, não fala mais nada. Deixa que alguém habilitado fale, porque agora mesmo vai levar uma lapada. Por conta desse comentário burro, né? E por esse senhor ter concordado com essa burrice. Fica vendo aqui. A gente faz chama de burra, processa. A gente sabe qual que é o argumento que vai usar para se defender disso aqui. Ó, presta atenção, gente. Eu tô voltando aqui pra gente ouvir, ó. Eu vou explicar pra vocês, tá? Presta atenção. Aí depois você vai falar se isso foi uma fala infeliz ou não foi. Olha aí. Seu Madruga, se ele ganha esse processo, por que ele pede Pix? Quem ganha esse processo não tem custo. Quem perde, paga. Olha, é verdade, né? É verdade. O que será que ele tá fazendo com todo esse Pix? A propósito. É verdade, né? É verdade que ele tá falando, tá pedindo. Tá de falar, né, rapaz? Esse camarada que falou isso, já respondi comentário assim. Você acha que só porque eu tô ganhando o processo não tem custos pra mim?
não tem custo, o meu advogado está trabalhando de graça. É isso. Quer dizer que o meu advogado, ainda que eu ganhe o processo, querido, tem alguém trabalhando. Que é o trabalho dele, é a função, é o ganha-pão dele. Não, mas o Josafá tá ganhando processo, porque tá indo pro dinheiro do processo. Meu pai do céu, rapaz. Sabe, 3 minutos que você assiste a live desses caras e fala, meu pai, quem que assiste isso? Quem tem coragem de ficar, pessoas que têm um pingo de juízo vai falar assim, rapaz, não dá pra assistir a live desses homens. É muita asneira, é muita fala absurda, né? É mentira. Quem que aguenta assistir isso? Por isso que não tem relevância alguma no YouTube. Você tá entendendo, meu filho? Olha, eu vou falar pra você, ó. Não é porque eu tô ganhando processo que eu não tenho custos. Eu tenho custos. Cada processo desse aí o advogado cobra pra defender. Ou, mais um processo, doutor. Mais um, pô, já vai. Esse aqui, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Esse aí, o valor é tanto, hein? O valor é tanto, tal, né? Até a OAB tem uma tabelinha lá de valor. Ó, esse aí é tanto, mais ou menos, já fala tanto. Então tá bom, doutor, vamos lá, né? Vamos aí, eu vou pedir ajuda lá pro povo para eu poder me defender desses homens mentirosos aqui, ó. Né? Agora vamos ouvir falar do Limão, né? Do Pix. Olha que besteira. A igreja lá do Limão, ela não tá funcionando mais, né? Não tá tendo mais culto lá na igreja do Limão. O que foi feito com aquele dinheiro que ele arrecadou? Será que ele prestou conta desse dinheiro aí? Ô, Júnior, quem que era o diácono do José Fraco? Quem que arrecadou todo esse dinheiro aí? Foi prestado contas? Ninguém mente mais do que a gente falando outra asneira, né? Primeiro lugar, que eu não tenho que prestar conta com vocês porque a gente não usufrui de nenhum, como é que fala? Isenção fiscal. Como vocês são ignorantes, tem CCB que fala assim, mas você não faz parte da igreja, você não tem direito a saber. Tem sim, porque a partir do momento em que vocês pedem isenção fiscal, vocês agora estão deixando de contribuir com a União, e por isso como é que fala? É um dever de prestar conta com a sociedade. Todo mundo. É meu dinheiro que também está lá através dos impostos. Simples assim. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente não tem isenção fiscal. Terceiro ponto, os PIX que a gente tem ali não tem nada a ver com o culto do Limão, porque era culto do Limão, isso aí não tem nada a ver. Terceiro lugar, que isso não vem para mim, eu não recebo nada, a gente tem um irmão que cuida disso, o dinheiro vai para lá, então tudo, cada centavo devidamente, como é que fala? É computado. E por último, para poder encerrar isso aqui, eu acho que ele tá falando de um culto que a gente teve, o primeiro culto que teve lá, né, que a gente até pediu o Pix para poder ajudar, Por quê? Porque a gente gastou um dinheiro lá, né, para fazer um lanche caprichado, receber os irmãos, alugar, né, umas mesas, umas cadeiras, tudo isso aí foi devidamente, como é que fala? Prestado contas lá com o povo. Inclusive, não conseguimos arrecadar o suficiente para cobrir o custo. A gente colocou do nosso bolso, ok? Mas isso aqui, rapaz, não te interessa. Simples assim. Não te interessa, tá? E agora, né, não tem nenhum advogado para poder falar para eles, para de falar essas asneiras lá, gente. Gente do céu. Mas esses comentários, é óbvio que o Josafá vai ver e vai vir e vai mostrar o quanto vocês mentem. Presta atenção. Tem mais aqui, ó. Eu não vi, hein? Eu não vi. Para o Josafá, a pregação do Graça tem que ser perfeita. Para ele não tem que provar nada, filho. Não tem que ser perfeita não, irmão. Tem pregações que tem erro, tem falha. Isso aí é normal e pode ter. O que não pode é ter uma pregação antropocêntrica como tem na CCB e não pregar o evangelho. Simples assim, tá? A CCB é uma seita. Ela não prega o evangelho. Mas é óbvio que esses camaradas não sabem o que é isso, eles não entendem o que eu tô falando aqui agora, eles não entendem isso que eu falo, né? Eles acham que só colocou o nome de Jesus na parede lá, aqui tem Jesus. Vamos que já tá acabando, gente, falta alguns segundinhos. Vamos ver aqui. Nada. Tiago Posares está sentindo Léo Dias, coitado. Josafá ganhou os processos brandos sobre direito de imagem. Primeiro que abordou ofensas, ele perdeu, que é o do caso do Luiz Carlos Euclides, né? Outra besteira, né? Falando que eles repetem isso, falando que eu perdi o processo por senhor Luiz Carlos.
O que acontece no processo do Luiz Carlos, que tem duas decisões, uma a meu favor e outra a favor dele, e o processo não acabou, porque se for assim, eu posso falar que eu ganhei. O Jafagão ganhou, eu tenho uma decisão a meu favor. E aí o Luiz Carlos vai falar, não, eu ganhei, porque eu tenho uma decisão a meu favor. E pronto, vai ficar assim. O processo ainda está em andamento. Não perdi nada. Mentira desses homens. Ok? Eu quero ver na hora que... Se o Luiz Carlos perder esse processo, o que vocês vão fazer? Tem coragem? É óbvio que não tem coragem de pedir desculpa, de pedir perdão, de ter insinuado que eu sou criminoso, de ter saído falando por ele. Tem um aí que me chamou de criminoso e logo vai ter um oficial de justiça batendo na porta dele. Tá? Já está até em andamento coisa. Ok? Vocês fazem tudo aquilo que vocês acusam as outras pessoas. Vocês fazem isso. Ok? Vocês ficam rastreando vida das pessoas. Aí vamos ver aqui, vídeo da Pá ali. Esse camarada passou dias assistindo meus vídeos do YouTube, todos. Aí ele pegou um vídeo de não sei quanto tempo atrás, um vídeo antigo lá. O Josafá defendia a CCB, mas quem que não sabe? Que eu e qualquer outra pessoa aqui, um dia já foi um fanático e defendia a CCB. Para de passar vergonha, cara. Nossa, que é isso, gente? Gente, eu já fui um CCBano e defendi a CCB. Mas eu não passava essas vergonhas que esses caras passam, não. Toda a manifestação deles, gente, é uma porta que eles abrem para nós chegar junto e mostrar o quanto que esses homens mentem por conta do seu fanatismo. É uma verdadeira vergonha. Mas tá aqui, tá? Eu tô provando pra vocês, tá bom? Tô provando que é mentira desses camaradas. Levaram lapadas no processo. E, aliás, gente, é porque eu não vou encher esse vídeo, porque já tá com quase 1 hora. Eu não vou abrir um outro processo, que é as mesmas coisas, falando de difamação, de calúnia, de stalking e de todas essas bobageiras que eles estão falando aí, que eu faço aqui, e é mentira, eu não faço. Todo o outro processo da CCB é a mesma coisa, os outros processos dos outros que pertencem à CCB, a mesma coisa, e perderam todos. Não tem argumento, ou seja, os argumentos desses homens são simplesmente falsos. Só isso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.